Oi, gente! Aqui é a Marilda e hoje a gente vai fazer um biscoitinho salgado recheado. Então, vamos lá! Olha, gente, esse biscoito, eu particularmente acho ele fácil e saboroso, né? A massa que eu considero fácil de fazer, né? Geralmente ingredientes fáceis, acessíveis. E o recheio você pode escolher. Eu vou mostrar aqui algumas opções, né? Entre as opções, o queijo Minas, que eu usei o queijo que eu mesma fiz, mas você, né, pode comprar do jeito que você preferir. E aí eu coloquei algumas variações. Porque aqui eu costumo fazer, às vezes eu faço só com queijo, às vezes eu misturo um pouquinho de pimentão e cebola. Eu, particularmente, é o que eu mais gosto. Minhas meninas gostam muito de calabresa também, então sempre quando eu faço com calabresa. E aí eu costumo variar, como eu falei, o de queijo eu coloco o queijo puro, eu misturo queijo e pimentão. Às vezes eu coloco queijo, pimentão, cebola e tomate também, e um pouquinho de orégano. De qualquer forma, todos ficam bem saborosos. Espero que vocês gostem, façam aí e me contem. Se você gostou também, não esqueça de curtir, comentar. E se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Gente, aqui é uma xícara de... pode ser manteiga ou margarina. E aí nós vamos colocar agora 2 xícaras de leite. Sal a gosto, né, gente? Eu vou colocar uma colherzinha de chá de sal. Farinha de trigo até o ponto, tá? Eu vou colocar aqui um pouco e vou acrescentando à medida que precisa, tá? Aí vou colocar também 2 colheres de sopa de fermento em pó. Vou começar misturando aqui com a espátula mesmo, gente. Mas assim, daqui a pouco vai ter que colocar a mão na massa, né? Com a mão que a gente vê o ponto melhor. Eu vou colocando aqui mais farinha. Eu já coloquei aqui 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Mas assim, vai precisar colocar um pouquinho mais ainda. Mas a farinha até você ver que tá no ponto de enrolar, tá? A massa tá quase boa, gente. Eu não gosto dela muito firme não, tá? Vou colocar mais um pouquinho de farinha. Mas assim, a massa já tá boa, tá? Eu coloquei 4 xícaras de farinha, tô colocando mais um pouquinho. Deve ser equivalente a 1/4 de xícara, mais ou menos, tá? Mas assim, o importante é você ir colocando até o ponto, gente. Tô falando pra vocês terem uma noção, né? A gente não gosta da massa muito firme, não, tá? Uma massa boa de trabalhar, mas sem ser uma massa assim muito dura. Fica uma massa bem gostosa de trabalhar. E agora a gente vai moldar os biscoitinhos, né? Eu vou usar aqui uma forma com papel manteiga, mas pode ser uma forma untada também, tá? Gente, aqui é queijo Minas. Esse queijo eu fiz tem uns 3 dias, então não é um queijo assim curado, né? Tá mais para um queijo fresco. A gente pega uma pequena porção, né? Eu faço igual croquete, né? Igual biscoito de goiabinha. Meu biscoito eu faço elas têm fechadinha. Fiz uma bolinha, abri a massa, vou rechear com queijo e vou fechar. É importante fechar bem para evitar abrir, né, gente? Fecha bem, enrola de novo e coloca na forma. Eu já vou ligar o forno agora também, gente. Comecei a enrolar agora, já vou ligar o forno para estar aquecido, né? E esses biscoitos em geral, igual rosquinha, né? Eu gosto de assar no forno mais alto, tá? Vou colocar mais um pouquinho de farinha, gente, fica melhor para moldar. Enquanto eu tô enrolando, tô achando ela assim muito macia. Eu gosto dela macia, mas tá demais. Continuando a enrolar.
Sempre, né? Pegando uma porção de massa, faz uma bolinha, aperta, recheia. Eu usei queijo picadinho, gente, como ele não tá curado, então não fica bom de ralar, né? Por isso que eu usei picadinho. Se você for usar o meia cura, quiser mudar um pouquinho, aí pode até usar ralado também. Eu sempre faço com ele assim, igual eu tô fazendo hoje. Com o queijo mesmo, mais fresco. Bom, gente, completei o tabuleiro e agora eu vou colocar para assar. Como eu já falei, no forno quente. E agora, gente, vou dar assim uma mudada no recheio. Vou colocar o queijo também. E vou colocar um pouquinho de cebola e pimentão. Esse aqui, gente, eu vou colocar também um pouquinho de orégano, tá? Esse aqui, gente, além de eu colocar pimentão e cebola, eu vou colocar também um pedacinho de tomate. Eu coloquei como se fosse para vinagrete, tá? Que eu cortei. E aí você pode colocar a seu gosto, né? Com orégano ou sem orégano. Coloquei aqui primeiro sem orégano. Agora eu vou colocar com orégano. Se ainda quiser variar mais, fazer com um pouquinho de calabresa. O queijo e a calabresa. E orégano. Vou colocar também o tomatinho. Agora, gente, só vou encher a forma e daqui a pouco eu mostro pra vocês ele assado, tá bom? Aí, gente, assado. Ele fica crocante. Ah, uma observação que eu faço, gente, esse biscoitinho, eu particularmente prefiro ele quentinho, tá? Mas dá pra comer frio também. Mas aí quando assim, geralmente sobra, depois eu costumo esquentar na airfryer, coloco ali na temperatura mais branda, né? E costumo esquentar, porque eu gosto realmente dele quentinho, acho que fica mais crocante, mais saboroso. Mas dá também pra comer frio, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.